A internet das coisas e as novas soluções para a qualidade de vida, de fato, provocam alterações substanciais nas formas de vida. Alteram nas organizações sociais e também na nossa economia. A inteligência artificial e a robotização transformarão as profissões de milhões de pessoas. O trabalho novamente será dividido e será segmentado em novas competências, especialidades e também atribuições. Isso com desdobramentos nas relações trabalhistas e na dinâmica de oferta e também de demanda pessoal. Quais os desafios tecnológicos que teremos pela frente? As pessoas estarão preparadas para essas mudanças? Quais as novas atividades de empregos que nós teremos? Como serão as novas relações de trabalho? Quem mais se prejudicará ou se beneficiará com tais mudanças? Agora, para fazer a moderação desse primeiro painel do Congresso de Inovação FEI 2018 e também convidar o painelista que apresentará o Future Flash sobre o tema "O progresso tecnológico aumentará o desemprego?", eu gostaria, então, de convidar para que retornasse a esse palco o reitor deste centro universitário, professor doutor Fábio do Prado. Por gentileza. Bom dia de novo. Já aposentado, estou tentando ganhar carreira como apresentador. Espero que eu tenha mais sucesso. Bem, rapidamente, o nosso tempo, demos 1h30 para conduzir esse painel, e temos aí 4 grandes autoridades e pensadores. Então, eu queria, rapidamente, para que introduzir este painel, apresentar um primeiro debatedor, que também nos brindará com um Future Flash, e eu falo, Dr. Otávio Barros, doutor pela Universidade de Paris 10, de Nanterre, atualmente é o vice-presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, membro de vários conselhos, entre eles eu cito o Conselho Superior de Economia da Fiesp, Conselho da Fundação do Centro de Estudos de Comércio Exterior, do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, do Conselho Empresarial Brasil-China e do Conselho Superior da Ordem dos Economistas do Brasil. Atua como membro dos Conselhos de Administração da Aliança Francesa, do Lycée Molière do Rio de Janeiro, do Conselho de Professores do IBMEC e do Conselho Consultivo da Robert Bosch Limitada. É sócio, diretor da Quanto 4, né? Empresa de soluções de inovação, e também preside a OMR Barros Consultoria Econômica e é presidente do Conselho Think Tank República do Amanhã no Brasil e do Institut République na França. Senhor Otávio, muito bem-vindo. É uma grande satisfação tê-lo nesta casa. Primeiramente, eu queria saudar o Padre Peters, o magnífico reitor Fábio do Prado, professor Gustavo, Ingo Plugger, meu amigo histórico, figura magnífica, e dizer para vocês que é um privilégio estar aqui compartilhando o cenário, a visão global dessa grande revolução digital e cognitiva que está acontecendo no mundo, né? E eu aqui também falo em nome da Quantum 4 Soluções de Inovação, em nome do nosso CEO, Ricardo Pellegrini, amigo da casa também, que saúda a todos. E o meu desafio aqui hoje é tentar lhes falar um pouco de uma grande revolução que está acontecendo, onde os bárbaros estão atacando os impérios. Eu gosto muito dessa expressão, que não é minha, é de um grande economista francês chamado Nicolas Colin, que tem essa concepção desses novos atores que estão atuando nesse ambiente global
nessa revolução que é muito mais cognitiva do que digital. Me refiro aqui, essencialmente, à inteligência artificial. Mas, para lhes traçar um pouco esse panorama do ambiente global que nós estamos vivendo, que o Brasil está inserido, que todos nós estamos inseridos, eu queria lhes falar dessa nova globalização. Não se fazem mais globalizações como antigamente, quando ano que vem fará 30 anos que eu defendi minha tese de doutorado sobre globalização, e eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que tudo que eu escrevi naquela época hoje não vale rigorosamente nada, porque os fatores locacionais do processo decisório de investimento daquela época eram completamente diferentes dos fatores locacionais, dos fatores relevantes no processo decisório de investimento de hoje. O que é essa nova globalização? O que caracteriza essa nova globalização? Eu vou tentar aqui ser o mais executivo possível, porque eu tenho só 20 minutos. A primeira coisa que me chama a atenção nesse processo de globalização é um fenômeno que a gente poderia classificar como plataformização de todas as atividades econômicas no mundo, privadas e públicas. Hoje nós temos já vários exemplos, evidências anedóticas de plataformas, de governos plataformas, de estados plataformas desenvolvendo atividades incríveis, né? E nós, dentro desse contexto de grandes inovações e desenvolvimento dessas plataformas tecnológicas, está acontecendo um fenômeno que permeia todo o processo de globalização no mundo, que é o declínio, a perda de importância relativa daquilo que durante décadas nós apostamos que era o core business. Hoje, na medida que há o desenvolvimento dessas novas tecnologias e a inovação vai avançando além de várias fronteiras, surgem outros core businesses e as empresas de repente se dão conta que aquilo que originalmente era o seu core business se tornou apenas mais um business dentro de um conjunto de atividades nesse processo de transversalização das atividades. Então, a gente pode dizer que essas novas tecnologias abrem perspectivas completamente inéditas. Empresas como Amazon, Uber, Google, elas já deixaram de ser apenas empresas de intangíveis. Elas já estão muito além disso, produzindo ativos muito além da sua atividade primária, né? Então, as empresas estão sendo instadas cada vez mais a investirem fora do seu negócio para não serem atropeladas pela realidade. Então, os negócios todos, que historicamente no mundo inteiro sempre foram verticalizados, hoje eles estão cada vez mais horizontalizados, e a gente vê, portanto, filmes emblemáticos, como no caso da Uber, fabricando carro elétrico. Daqui a 14 meses nós vamos ter nas concessionárias americanas já à venda o carro elétrico e autônomo da Uber, o que é alguma coisa completamente estranha, e da Google também. Do ponto de vista da indústria, eu que dei aula de macroeconomia durante muitos anos, diria quase décadas, posso lhe dizer que nós estamos assistindo a uma servicização generalizada da indústria e uma destailorização da produção. Vocês todos aqui, muitos aqui estudaram administração, o que foi o Taylor e o Fayol, né? Os pais da moderna gestão da produção, moderna lá atrás, e hoje nós assistimos essa servicização da produção, e uma sociedade, é duro dizer isso aqui na FEI, numa escola magnífica e industrial, mas hoje nós estamos caminhando na direção de uma sociedade pós-industrial, mas, ou então, eu prefiro usar o termo de sociedade hiperindustrial. É bem paradoxal, porque o robustecimento da indústria no mundo inteiro depende da incorporação progressiva de serviços. E até curioso, porque mesmo com a perda de importância relativa da indústria no PIB da economia, ela se fortalece na medida em que ela incorpora serviços cada vez mais na sua atividade principal, né? Então, hoje é cada vez mais difícil identificar o que é um emprego tipicamente manufatureiro. Muito difícil isso. Então, eu estou me referindo aqui, evidentemente, a serviços de valor. Não estou me referindo a serviços de custos, né? A servicização tem que ser compreendida desse ponto de vista. Então, diferentemente do que foi a minha tese de doutorado lá 30 anos atrás, hoje a nova globalização depende cada vez menos de custos de mão de obra baixo. Quer dizer, isso não é mais relevante como foi no passado. Ela depende essencialmente de customização, de um custo marginal bastante baixo,
e a territorialidade, que era a base do processo decisório de investimento no mundo, ela vem perdendo importância relativa. O território vem perdendo importância relativa, né? Então, nós estamos assistindo uma perda de importância das fronteiras físicas, a perda de capacidade regulatória dos Estados, individualmente falando. Eu imagino que, globalmente, nós vamos caminhar na direção de alguma regulação global em várias áreas, além da intangibilidade do valor. É muito difícil hoje precificar ativos, cada vez mais difícil. Então, é patético a gente assistir que produtos manufaturados simples, típicos de países emergentes, como, sei lá, Indonésia, Paquistão, Bolívia, mesmo Brasil, hoje são produzidos em condições muito mais competitivas, muito mais eficientes em países maduros, né? Então, não é à toa que a Adidas ou a Nike estão deslocando toda a sua estrutura de produção de calçados e de têxteis do Paquistão, da Indonésia, do Vietnã, para, no caso da Adidas, para Atlanta, nos Estados Unidos, ou, no caso da Nike, também, algumas plantas se deslocando até para a Alemanha, né? E essa nova globalização, ela tem sido muito bem documentada pela OCDE, onde eu trabalhei durante alguns anos, e eu posso dizer para vocês que quantas e quantas palestras eu não fiz sobre as cadeias globais de valor, né? Enaltecendo as cadeias globais de valor, colocando a nossa preocupação de que o Brasil estava se afastando das cadeias globais de valor, mas há 13 meses atrás, a OCDE soltou um relatório dizendo: olha, estamos assistindo um declínio das cadeias globais de valor, algum fortalecimento das cadeias regionais de valor, por conta simplesmente do fato de que essas novas tecnologias, impressão 3D, toda essa revolução tecnológica está reduzindo aquele imperativo de parcelização da produção em diferentes países, integrando cadeias de produção. Então, o relatório da OCDE é muito claro. Ele fala o seguinte, para traduzir em português bem claro: quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais em cadeias globais de valor. Esse é um fenômeno chinês e um fenômeno alemão, em grande medida. Isso o relatório da OCDE que nos sugere. Então, o que a gente tem que ter em mente, que a globalização que marcou a minha geração, a geração de muitos aqui presentes, é uma globalização baseada no comércio de bens e de mercadorias. Essencialmente isso. Hoje a globalização ela é marcada pelo fluxo de dados e de informações e de serviços. Lá em Genebra, na OMC, os grandes debates sobre globalização estão em torno da economia digital, em torno do comércio de serviços, e não se pensa com a mesma ênfase do passado em comércio de bens e de mercadorias. Então, hoje a globalização depende essencialmente de plataformas tecnológicas, como eu mencionei anteriormente, plataformização da economia. Eu conheço uma empresa sueca que, a partir de Estocolmo, ela gere plataformas industriais em diferentes países, inclusive no Brasil, a partir de lá. Isso é um debate muito complexo. Então, softwares, rotinas, protocolo de gestão da produção, cloud computing, IoT, Big Data, inteligência artificial, robotização, impressão 3D, vocês conhecem todo o resto, nanotecnologia e ciências do cérebro. Então, isso está levando a uma situação muito complexa de que todos os modelos de negócio, todos, sem exceção da padaria da esquina, a empresa mais high-tech, todos os modelos de negócio estão ficando de pernas para o ar. Estão sendo realmente questionados com esse processo de plataformização da produção. Ao mesmo tempo, nós estamos assistindo a um fenômeno que é desafiador para países emergentes como o Brasil, que é essa comoditização digital. Então, a pergunta que cabe nesse momento é que, será que nós seremos apenas meros consumidores de commodities digitais? O que isso vai diferenciar o Brasil de outros países que consomem as mesmas commodities digitais? Seremos nós capazes de desenvolvermos as nossas próprias plataformas digitais aqui no Brasil? E aqui não me acusem de saudosismo em relação a programas nacionais de tecnologia, lá como foi lei de informática no passado. Não, nada disso, ao contrário, eu sou um aberturista. Eu me refiro ao nosso desafio, da nossa capacidade, de vocês, sobretudo, estudantes que estão aqui, de desenvolverem, serem capazes de desenvolver nossas próprias plataformas digitais. Então, quanto mais o Brasil se distanciar dessa agenda veloz de inovação,
mais difícil, eu tenho que reconhecer como macroeconomista, mais difícil vai ser o catching up lá na frente para o Brasil. É um momento muito complexo e desafiador para o Brasil. E aí os atores que são relevantes são os atores que alguns autores, como Nicolas Colin, chamam de os bárbaros que invadem os impérios. Quem são esses atores? Quem são? Eu tenho a impressão que alguns podem estar aqui nessa sala. Os bárbaros são todos os novos atores da nova economia digital e cognitiva. Eles não fazem a guerra, isso é muito interessante, isso aí, essa frase é do Nicolas Colin. Eles não fazem a guerra com os mesmos objetivos estratégicos dos impérios, e por isso ganham sempre. Os bárbaros são mais ágeis. Os impérios, quantos impérios, lutam para defender a sua cidadela e pensam que os inimigos, os bárbaros, estão chegando para tomar o seu lugar, tomar a cidadela. Mas os bárbaros não estão lá para tomar a cidadela, estão lá para saquear, destruir e continuar o seu caminho. Não entendam isso pejorativamente, essa ideia aqui de saquear. É mais um espírito de quebrar barreiras à entrada, que são muito frequentes, elas estão sendo derrubadas no mundo inteiro, à exceção nas big techs, que essas, não, ao contrário, as barreiras à entrada estão aumentando, mas não é fácil para um grande império resistir a um inimigo que não tem o mesmo objetivo estratégico de guerra que você. Então, as empresas impérios, eu conheço dezenas delas, elas buscam proteger suas posições de mercado, suas margens, seus lucros, elas operam dentro de um ambiente jurídico estabelecido e otimizam de forma permanente essa realidade. Só que tem um detalhe, regulação, os bárbaros estão se lixando para a regulação. Eles transformam as regras do jogo e eles forçam a transformação das regras do jogo e as empresas, impérios, se veem em apuros. Os bárbaros, esses atores da nova economia digital, eles, diferentemente da minha geração, e como mencionou aqui o Ingo Plugger, a gente já conversou bastante sobre isso, eles são caçadores de problemas. A minha geração foi educada numa outra direção. A minha geração foi educada para ser resolvedora de problemas. Todos fomos nós, eu fui educado para isso. E essa geração nova, ela é forjada e educada para caçar problemas, inclusive problemas que sequer existem. Uma leitura sobre o futuro completamente diferente que nós tínhamos no passado. Daí, aquilo que eu falei, inclusive, na entrevista que eu dei agora ali para casa, esse fenômeno do rejuvenescimento do management no mundo inteiro. O Ingo acabou de entrevistar 2 jovens brilhantes atuando nesse mundo novo, né? E isso faz a diferença, porque esses jovens, eles têm um olhar, vocês aí que estão nos assistindo, vocês têm, na verdade, imagino eu, um olhar diferenciado sobre o futuro, muito diferente do que a minha geração teve. Então, está vendo esse rejuvenescimento, nós estamos vendo grandes executivos comandando impérios de 38 anos, 40, 43 anos, 45 anos, comandando grandes empresas. E é chocante dizer, triste, melancólico mesmo para a minha geração, dizer que a experiência vem perdendo importância relativa, não é? Porque a experiência é muito... Alguém aqui na sala vai dizer, não, eu tenho um caso aí que eu provo que a experiência foi decisiva. Eu não vou discordar, claro que haverá. Mas, no geral, a experiência está indo para a nuvem, para o Big Data. Então, se precisar da experiência, o jovem que tem um olhar no futuro, ele vai buscar. Ele vai buscar, ele sabe. Hoje, o armazenamento de informações, graças ao cloud computing, aumentou de uma forma absolutamente brutal. Então, esse é um pouco o ambiente no qual nós estamos inseridos. Eu quero falar para vocês rapidamente aqui, eu tenho ainda, segundo o meu countdown aqui, 6 minutos. Os bárbaros estão invadindo impérios, mas nós temos alguns impérios que estão muito robustos e cada vez mais robustos. As barreiras à entrada estão desabando em todos os segmentos econômicos, para baixo desse núcleo duro das big techs, dos impérios, né? E está havendo um processo de concentração do capital no mundo impressionante. Inclusive, o relatório da OCDE menciona que, paradoxalmente, os indicadores de produtividade, apesar de toda essa revolução, eles não estão aumentando como se esperaria, porque talvez esse processo de concentração esteja
essa difusão da inovação não está acontecendo na velocidade que se esperava, né? Então, as barreiras à entrada desabam para a grande maioria das empresas e setores por conta dos bárbaros invadindo os impérios, mas nas big techs as barreiras à entrada estão se robustecendo. Aí estão as 10 maiores big techs do mundo, não vou nem mencionar, tem 5 chinesas, 5 americanas, não vi nenhuma europeia, mas logo, logo nós vamos ter algumas europeias. E as barreiras à entrada, nesse caso, estão... Mas o grande dilema dessa globalização, do ambiente que nós temos que ter em mente, todos nós aqui nessa sala, é que o que está em jogo no mundo hoje não é essa coisa de muro para proteger importação de mercadorias e bens. Isso é de uma ingenuidade pueril. O que está em jogo é supremacia digital, onde a China, diga-se de passagem, já está indo mais à frente do que os Estados Unidos. Nós estamos assistindo uma perda protagônica dos Estados Unidos nessa questão. É muito complexo o que está acontecendo. O Brasil tem que entender que o desafio do digital, o desafio da inteligência artificial é fundamental para o nosso futuro, né? Eu vou pular aqui alguns slides, porque senão eu quero terminar com umas mensagens, mas me permitam uma mensagem que é muito importante para todos nós aqui pensarmos. Nós estamos migrando de um mundo da economia da posse para a economia da experiência. Isso em todos os setores, não é no consumo apenas de bens, não no consumo. O Steve Jobs morreu dia 5 de outubro de 2011, ele escreveu, um jornalista, que eu esqueci o nome, eu tenho esse artigo em casa, escreveu um artigo no dia seguinte da morte, dizendo o que o Steve Jobs compreendeu que os homens públicos não sacaram, saiu no New York Times. Essa ideia da necessidade de personalização da experiência. Isto aí é alguma coisa muito emblemática dessa nova globalização. A força de uma grande empresa hoje, em todos os setores de atividade, é reconhecer que as pessoas, os clientes, têm consciência de que são diferentes. As pessoas não querem ser tratadas da mesma forma. Daí a tal noção de singularity, de singularidade. É daí que vem essa ideia, que é antítese daquilo que formou a minha geração, que era a ideia de interesse geral. Interesse geral. Então, vamos produzir massa para todo mundo. Mudou muito, essa não é mais a realidade que nós temos. Então, a sociedade, ela agora vê essa uniformização característica do passado como um insulto. Então, há uma mudança muito significativa e é possível, sim, hoje produzir bens e serviços de forma customizada. Então, hoje, a atenção do cliente, seja empresa ou consumidores, é a coisa mais valiosa que existe no mundo hoje. E eu não vou querer entrar aqui em detalhes, mas aí entram a questão dos algoritmos. Eu tenho uma visão bastante instigante, desafiadora, pelo menos para mim, dessa questão dos algoritmos. Nossas mentes, nós estamos sob cyber-attack também, não são só as empresas que estão sendo ameaçadas, mas nossas mentes também. Todos nós aqui na sala somos um algoritmo, todo mundo sabe, que é todo mundo, a máquina, alguém sabe quais são as nossas preferências políticas, sexuais, o que a gente gosta de comer, onde a gente gosta de ver, o que a gente gosta de consumir. Então, isso é um grande desafio. Vou pular também outros slides aqui. Para aqueles que quiserem, esses slides eu vou disponibilizar, com a promessa de que não coloquem em redes sociais. Os consumidores, portanto, eu gosto de dar o exemplo que eu tenho uma coleção de quase 3.000 CDs e DVDs, linda, adoro elas, tenho um vínculo afetivo com essa minha coleção. Mas essa coleção está toda aqui no meu Spotify, integralmente. O que eu faço com elas? Eu não vou me desfazer. Então, eu não preciso ter o bem, eu preciso usar o bem. Eu não preciso ter carro, eu preciso usar carro. Eu não preciso ter casa, eu quero usar casa. Eu não preciso de um banco para chamar de meu, eu quero serviços bancários. Então, essa mudança é muito significativa, a gente tem que entender, e aí eu poderia dizer que o John Lennon foi visionário lá em 79, quando ele escreveu Imagine, e aí a ideia do compartilhamento. Eu tenho um filho de 29 anos que não passa pela cabeça dele ter um carro, ele mora fora do Brasil, é bem verdade, onde o transporte público é magnífico, e isso é importante. Bem, uma palavra rápida sobre essa questão dos Big Data e da necessidade de vocês. Alguém falou hoje aqui, acho que foi o Mauro Kern,
dos algoritmos. Acabou o tempo aqui, meu countdown já disse que terminou, mas me deem 2 minutos só. Eu diria o seguinte: hoje no Brasil estão faltando 160 mil profissionais na área de Data Analytics, cientistas de dados. Porque não adianta nada essa mega base de dados, Big Data espetaculares, armazenados na nuvem, porque antes da nuvem era impossível essa evolução exponencial diária de Big Data, porque se não tiver alguém que entenda do negócio, da operação, que consiga programar e desenhar os algoritmos que vão viabilizar a monetização dessa massa brutal de informações. Esse é o mundo desafiador. Nós precisamos cada vez mais de profissionais. Então, o Brasil tem desemprego aqui e acolá, mas tem oportunidades, de fato, muito relevantes nessa área de Data Analytics. Isso está acontecendo, eu aprendi que está acontecendo em vários países do mundo, hein? Não é só no Brasil, não. Até na Alemanha está faltando data scientists. E isso é alguma coisa que a gente vai ter que realmente refletir sobre. Bem, amigos, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas a minha última mensagem é sobre a indústria. Uma palavra, 1 minuto. Eu tenho acompanhado, eu conheci bem a Mary Barra, jantamos juntos já 2 vezes em Davos, eu sou parceiro estratégico, fui, pelo menos, nos últimos 7 anos do Fórum Econômico Mundial de Davos, participo, estou há 7 anos mergulhado nesse mundo novo, estudando muito, eu virei um estudante daqueles CDFs mesmo, para entender o que está acontecendo. E quando você vê uma CEO uma das maiores empresas automobilísticas do mundo dizendo: olha, daqui a 10 anos a General Motors vai ser uma empresa provedora de serviços de mobilidade. O presidente do conselho da Ford, o Bill Ford, o neto do Ford, ele diz: a Ford daqui a 10 anos vai ser uma empresa de softwares. E a gente fica pensando, caramba, realmente os desafios são gigantes, a gente tem que entender esse novo mundo que nós estamos experimentando e pisando. E os desafios para um país emergente como o Brasil são colossais. Eu paro por aqui, agradeço bastante a atenção e depois estou à disposição para responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer mais uma vez o cenário trazido pelo Otávio. Obrigado, Otávio, por esse esclarecimento. E logo já chamar os outros bárbaros, né, que sentarão conosco aqui à frente. Eu chamo novamente ao palco o Mauro Kern, que já foi devidamente apresentado pelo nosso mestre de cerimônias. Queria apresentar outros 2 debatedores. É uma grata satisfação contar aqui com Oscar Cador. Oscar é o CEO da Mobility, graduado em Administração de Seguros, em Administração e Economia pela Universidade de Witten-Herdecke, na Alemanha. Atualmente é CEO da Mobility e, como voluntário, acumula a presidência do Clube Transatlântico, do Instituto Mali, e recentemente se tornou Community Leader do Airbnb Club da Mantiqueira. Bem-vindo, Oscar, é uma satisfação, um grande visionário, e certamente enriquecerá muito esta discussão. E o 4º debatedor de hoje, também uma prata da casa, o conhecia de vista, mas foi apresentado, Vladimir Stankati. Diretor de Recursos Humanos América Latina da empresa Festo. Vladimir é engenheiro mecânico,
como já disse, formado pela FEI, especializado em gestão de qualidade e controle estatístico de processos pela Escola Politécnica da USP. Pós-graduado em gestão de pessoas pela FGV e MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Ministrou cursos de liderança e coaching em diversos países pela Europa e América. É diretor de desenvolvimento humano e organizacional da Festo Brasil, professor da FGV, e desde 2008. E atua fortemente em disciplinas como liderança e inovação, gestão de pessoas e negociação. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema é, obviamente, nós olharmos os impactos, né, de toda essa revolução digital, né, essa era do conhecimento no emprego. É isso aqui nos instiga o tempo todo. Então, o meu objetivo aqui é moderar este painel, é, obviamente, acrescentar algumas visões externas também, mas, fundamentalmente, que, a partir destas, vocês poderiam realmente trazer para essa discussão a experiência, né, de sucesso que os currículos de vocês já se apresentam, e, certamente, vocês têm aí casos bastante ilustrativos que podem orientar. Reitero que este é um público estritamente acadêmico, né, em sua maioria são discentes, que estarão muito atentos pelas orientações e dicas que vocês realmente colocarão aqui na mesa. E eu trago, neste primeiro momento, duas reflexões que vai enriquecer, entendo bastante. A primeira foi de uma referência do Joshua Cooper Ramo, que vocês conhecem, foi secretário de Estado de Kissinger, hoje é VP da Kissinger Associates, e ele tem vários livros, além do trabalho empresarial dele, e um deles me chamou muito sentido, que chama O Sétimo Sentido, fazendo até referência a Nietzsche, quando citava o sexto dentro da revolução da eletricidade, da plantas coletivas, etc. E ele diz o seguinte, é um livro de 2016, que precisamos de um sétimo sentido para navegar em nossa era de conexão constante. Para o mundo de redes que nos cercam e nos definem em todos os lugares. O sétimo sentido é a capacidade de olhar para qualquer objeto e ver a maneira pela qual ele é alterado pela conexão. Tudo estará conectado, nossos corpos, nossas cidades, nossas ideias. E um outro autor que eu gosto muito e é bastante irreverente, ele é fundador da revista Wired, eu gosto muito, particularmente, dos Inevitáveis, foi justamente uma publicação que nós presenteamos os debatedores na última edição, e ele diz nesse livro, o Kevin Kelly, que a revolução lançada pela web não ficou centrada no hipertexto e no conhecimento humano. Seu cerne foi ocupado por um novo tipo de participação que evoluiu para se transformar em uma nova cultura baseada no compartilhamento. E as formas de compartilhamentos possibilitadas pelo hiperlinks agora estão gerando um novo tipo de pensamento, parte humano, parte máquina, que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta ou da história. A web desencadeou uma nova forma de tornar-se. Então, diante desses relacionamentos, a minha primeira questão que eu solto aí, e vou distribuir primeiro por aqueles que ainda não se manifestaram. Então, a partir da experiência de vocês, né, nessa área de atuação, qual é o perfil desse indivíduo, né, desse profissional, desse surfista, parafraseando o Kern, ou desse bárbaro, parafraseando o Otávio, né, que estão sendo demandados por esses novos ambientes de trabalho? E quais seriam os principais desafios que esses novos profissionais estariam ou estarão enfrentando no ambiente de trabalho de alta conectividade? Essa é a primeira pergunta que eu coloco a vocês. Eu vou começar com o Vladimir, lá na ponta esquerda, né? Ok, obrigado. Bom dia a todos. Eu fui presenteado aqui com as apresentações, né, do Mauro, do Otávio. Excelentes apresentações, muito obrigado. Com relação a essa pergunta, eu acho que a principal competência que nós devemos ter hoje é aprender a aprender, né? Já que o panorama está mudando de uma forma absolutamente veloz e como nunca antes, né? Nós precisamos mais do que nunca aprender a aprender. E, para isso, é necessário também uma boa dose de humildade.
Eu acho que as características comportamentais que nós estamos mais valorizando no mundo corporativo hoje em dia têm sido essas. Quer dizer, você também tentar enxergar o ponto de vista do outro. Um ponto de vista nada mais é do que uma vista a partir de um ponto. Se eu não tenho a humildade suficiente para tentar exercitar a minha empatia e tentar enxergar o ponto de vista do outro, como que eu vou trabalhar em plataformas colaborativas? Fica bastante difícil, fica muito complicado. E, bem, meus colegas já falaram com muito mais brilhantismo do que eu, mas enquanto o Otávio estava falando agora há pouco, eu estava pensando que minha mãe dizia, quando eu era pequeno, poxa, não entre em carro de estranho, não aceite bala de estranho. E hoje, quando você chama o Uber, né, a primeira coisa que você faz é pegar uma bala, entrar na... Então, como os paradigmas, né, mudaram de uma forma absolutamente assustadora, né? A maior empresa hoteleira do mundo hoje, acho que não tem um hotel, né, em seu nome, que é o Airbnb. Nós, enfim, para estarmos preparados para esse mundo, eu acho que mais do que nunca nós precisamos investir também em algumas características comportamentais que, infelizmente, nós temos perdido. Essa capacidade de usar o sapato do outro, de tentar enxergar o ponto de vista do outro, de ter a humildade necessária para sabermos que não somos donos das verdades e, principalmente, ter tempo para escutar. O tempo para escutar o outro é fundamental para aprender a aprender. Oscar. Obrigado. Eu queria agradecer aqui ao convite. É um privilégio participar desse evento. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, graças ao Ingo, que me convida. Eu convivo em outros espaços com ele. Eu queria saber se o padre Teodoro Peters ainda está presente. Ah, sim, desculpe. Não estava tão relaxado, não parecia um padre. É um novo porque, padre. Graças ao padre Teodoro, eu naveguei um pouquinho aqui nos intervalos sobre o Agostinho, e até postei agora há pouco no meu Facebook uma frase que me encantou, que tem a ver com trabalho, que é a questão de... Uma frase que eu tenho que relembrar agora, que quando a intenção, ou quando o... Eu vou ter que colar, desculpe. Acho que é a... Quando o querer é completo, na linguagem de hoje se fala de escolhas, né? Quando o querer é completo, o trabalho se torna um lazer. E aí eu emendo numa outra frase do William Gibson, que ele fala que o futuro já existe, ele só não é compartilhado. Então, o Agostinho, há 1.600 anos, ele já previu uma questão de que o trabalho não vai existir desde que as pessoas são cientes das escolhas. Então, isso, para mim, hoje, é muito significativo, porque você mencionou aqui o Airbnb. Eu moro, talvez já em 2050, em alguns aspectos, porque eu moro no bairro dos Melos, que fica na Mantiqueira, a 200 quilômetros daqui. Graças à tecnologia, eu posso trabalhar de lá ou trabalhar de qualquer outro local. E no meu sítio, onde eu crio algumas galinhas e também tenho algum cultivo de uma horta biodinâmica, eu também tenho a oportunidade de aprender bastante e ter relacionamento com vários surfistas. Então, esses surfistas quem são? São anfitriões da Mantiqueira. São mais ou menos 1.000 anfitriões. Esse número cresce diariamente, são 180% de crescimento de um ano para o outro. São mais ou menos 1.600 propriedades que receberam 38 mil reservas nos últimos 12 meses. E hospedados, esses anfitriões são cidadãos, são aposentados na maioria, são pessoas que tinham um imóvel em Campo Jordão e deixaram, são aposentados com uma realidade financeira adequada à realidade brasileira como aposentados, que conseguem agora com o Airbnb complementar um pouco a receita deles. Esses são os tais baby boomers da New Economy, como a gente sempre fala, são protagonistas nesse movimento. Então, eles realmente aprendem a lidar, a compartilhar espaços que eram quartos ocupados por filhos ou familiares. E isso é uma experiência bastante interessante que eu tenho hoje,
E eu considero o Airbnb, presente na parte decisória hoje aqui no país, na interação com o poder público, mas é um hobby que eu tenho, é uma atividade que eu exerço mais como um aprendizado, porque minha atividade fim, meu sustento vem de uma empresa que compartilha, que compara tarifas de locação. Então, o que uma pessoa que trabalha, que é dono de uma empresa de mobilidade, está fazendo no Airbnb? Minha equipe me questionou alguns anos atrás, quando eu comecei a me envolver com isso, e hoje é uma grande fonte de inspiração, e eu me sinto bastante contemplado aqui com as palestras dos dois presentes aqui, que falam exatamente de uma mensagem bastante positiva sobre o futuro, porque hoje eu posso, no meu trajeto de Mantiqueira até São Paulo, com alguns buracos da Vivo, que não me permitem acessar alguma palestra no YouTube, eu assisto boa parte do pedaço sem olhar, naturalmente eu olho para a estrada, ainda, né, porque enquanto os carros autônomos não chegam aqui no Brasil, eu ainda vou ter que olhar para a pista, e também principalmente para os radares, porque os prefeitos acabam sendo bastante interessados no meu excesso de velocidade. Mas nesse trecho eu acabo sendo bastante inspirado, e é uma nova forma de vida que nós podemos ter. Então, respondendo à sua pergunta, o que esses surfistas estão fazendo? Eu acho que os surfistas estão surgindo de toda parte. E só terminando, eu queria perguntar para vocês, evidentemente, eu acho que todos sabem o que é Airbnb. Eu acho que quem não sabe poderia levantar a mão. Eu acredito que ninguém não saiba o que é Airbnb. Alguém não sabe? Ok, temos um. Que bom, que é uma pessoa que a gente pode contar depois. Mas alguém sabe o que é Airbnb Experience? Porque eles têm aquele produto que é homes, compartilhamento de casas ou espaços, mas alguém sabe Experience? Quem sabe? Quem já usou Airbnb Experience? Ou sabe ou usa. Quem sabe são quantos? E quem já usou? Uma pessoa. Então, duas. Interessante. Então, Airbnb Experience é onde você pode colocar o seu talento, sua paixão à disposição de uma plataforma. Então, aquilo que o padre me inspirou a acessar, o Agostinho, aquela escolha que a pessoa tem, aquela paixão por uma pintura ou pela história de uma cidade. Existe aqui uma experience em São Paulo que chama Explorando a Vila Buarque. E é uma experiência visitada por 10 pessoas todo dia, que tem interesse em saber o que essa pessoa se apaixonou pela Vila Buarque, para entender um pouco desse bairro aqui de São Paulo. Essa pessoa que era historiadora passou a receber todo dia 10 pessoas, pagando R$ 47 por uma experiência, e ela passa a ter remuneração através do conhecimento que ela tem, e ela pode transformar o entorno, ela contamina outras pessoas, e eu tenho certeza que dessas 10 pessoas, todo dia que ela circula no bairro dela, a maioria não conhecia o Airbnb Experience e passa a entender que a plataforma pode ser ir muito além. Eu acho que eu já excedi meu tempo aqui, agradeço, e eu espero que possa ter colaborado um pouco. Por favor, Mauro. Bom, sobre perfil, né, de pessoas que a gente gostaria de ver trabalhando com a gente. Acho que isso a gente pode caracterizar um pouco desse jeito também, né? Eu começaria com algum cuidado em termos dos rótulos que a gente coloca nas pessoas, seja por idade, seja por quaisquer escolhas, né? Eu vejo que a gente acaba tendo, assim, na diversidade, a grande virtude na formação de qualquer equipe, né? Eu tenho sempre muito cuidado quando acontecem generalizações. Os millennials são desse jeito. Tá bom, predominantemente são, mas nem todos são, né? A gente acaba tendo
ao longo da vida, experiências com pessoas de idades diferentes, de sexo, de proveniência, de culturas diferentes, e com talentos que são únicos daquelas pessoas e que, no final das contas, se a gente permitir que essas pessoas usem esses talentos, a gente pode ter um time absolutamente vencedor, né? Então, eu sempre tenho comigo que é bom compor uma equipe com pessoas melhores do que eu, né? Então, eu hoje sou feliz aí de ter uma equipe de gente que é muito melhor do que eu naquelas coisas que elas fazem, buscando reconhecer e entender essas capacidades, esses talentos. E aí eu queria usar o verbo mesmo, que eu acho que é o correto, que é permitir que esses talentos sejam utilizados ou desabrochem, ou eles sejam exercidos na sua plenitude, né? Nós temos muito dessa visão de que líderes e assemelhados, né, desenvolvem as pessoas. Eu não acho que a gente desenvolve ninguém. Eu acho que, na melhor das hipóteses, a gente permite que as pessoas se desenvolvam, né? E uma equipe em que as pessoas trazem a motivação delas, né? Tem aquele brilho no olho, tem aquela vontade de fazer, tem aquela humildade de ouvir, de entender, de aprender. Se a gente conseguir montar equipes com esse tipo de atributos, né, de pessoas que têm essa vivacidade, a gente vai ter equipes fantásticas. E isso vale hoje, e isso valia no passado, eu acho que vai valer no futuro também, né? Então, um contraponto aí sobre essa questão da mudança de gerações e de que, então, agora temos uma geração que eu acho que sim, tem, claro, mas gosto muito da gente ver, assim, por exemplo, pessoas experientes trabalhando junto de pessoas que acabaram de chegar, que têm aquela fome de aprender, aquela fome de saber. Um aprende com o outro, e é impressionante como essa nova geração é muito melhor do que a nossa em muitas coisas. Então, acho que ter essa diversidade faz toda a diferença. Eu vejo que eu não tenho qualquer problema, né, qualquer discriminação de faixa etária, de idade, de proveniência, de qualquer coisa. Eu acho que se a gente tiver as pessoas com a vontade e com os talentos que puderem ser exercidos, a gente vai ter, assim, redes e equipes fantásticas. Muito bom. Eu compartilho, obviamente, das reflexões aqui apresentadas, mas eu queria também dar minha pequena contribuição sobre essa questão da transformação do mundo do trabalho. É um dos temas que mais me interessa hoje discutir. Eu até criei um think tank com o nome República do Amanhã, com o objetivo de olhar essas grandes transformações, né? Porque eu acho que há uma grande subestimação dos impactos, sejam eles positivos e negativos. Os dois estão subestimados. No mundo inteiro, hein? Não é só no Brasil, não. Então, o que eu tenho aprendido cada vez mais é que o mundo do trabalho é cada vez mais on demand, né? Você tem essa mudança muito significativa. Eu tenho um sobrinho meu que mora já em Londres, e eu fui lá visitá-lo, e ele me mostrou como é que está a vida profissional dele. Então, ele está aplicado na Korn Ferry, que é uma grande empresa de headhunter, de gerenciamento de mão de obra, e aí ele recebe uma mensagem, ele me mostrou, dizendo: olha, eu tenho uma atividade para você aqui, terças, quintas e sextas, de 4 às 8 da noite. Pega ou larga? Aplica? E ele pega. Ou seja, é literalmente um trabalho on demand. Então, o que está acontecendo em função dessa revolução toda digital e cognitiva, essa plataformização, essa transversalização, tudo isso, é que o trabalho freelancer ele vem ganhando importância, chamada gig economy, não é? Há estudos da McKinsey que sugerem que em 2027 os trabalhadores freelancers vão superar os trabalhadores formais nos Estados Unidos, em todos os Estados Unidos. Na Europa já está acontecendo também de forma veloz. Então, eu peguei aqui do relatório da McKinsey uma frase: os empregos serão cada vez mais fragmentados, as carreiras serão voláteis, as ocupações temporárias associadas a projetos específicos por prazo
Determinado. E essa é o grande desafio. Como é que você consegue... O mundo novo do trabalho é o mundo aquele emprego clássico, o famoso 9 to 5, né? De 9 às 5, que a literatura está abundante sobre isso. Ele está morrendo de morte morrida. Não é? Aquilo que, não sei, uma das Fernandas falou, quer dizer, o emprego está morrendo, o que tem é muito, e tem muito trabalho. Trabalho não falta. Mamu, você acabou de dar um exemplo, né? Trabalho incrível, né? Dessa coisa do Airbnb Experience, né? Trabalho não falta, emprego, claro que falta, mas isso remete muitas discussões, inclusive de proteção social. Então, hoje tem muita discussão sobre isso, na Dinamarca, em vários países estão discutindo como é que você cria flex security, onde o trabalhador que muda 6 vezes por ano de emprego, a proteção social dele não pode estar ligada só ao emprego que ele está, mas ele muda de emprego, ele leva junto a proteção social. Senão, vai virar uma barbárie, né? Se a proteção social ficar completamente fora desse mundo, né? E eu termino dizendo também uma outra parte do relatório, dessa vez da Boston Consultant Group, que eu li, que eu acho que é bem interessante, e eu acho muito realista. 2050 é o nosso horizonte, né? Aqui, né? Então, diz a consultoria. Em 2050, em torno de 2050, não existirá nenhum emprego que não seja complementar a inteligência artificial. Complementar, não é substituir, é complementar. O garçom, a faxineira, tudo vai ter plataforma para poder se orientar. Tudo é inteligente. Então, diz assim, todo o trabalho que não for complementar a inteligência artificial conduzirá ao desemprego ou ao assistencialismo. É duro. Só sobreviverão empregos que dependam de criatividade, inteligência emocional, o Mauro falou disso, né, na sua palestra, habilidades sociais, incluindo mentoring, cuidados com pessoas, tudo isso também. Isso é um grande desafio que nós temos que ter em mente, né, e eu acho que isso tem implicações sociais, implicações políticas, implicações da vida em sociedade, desafiadoras, que a gente não pode perder nunca de vista. Obrigado. Eu queria manter a discussão no emprego, né? É isso que, ao falar para jovens, né, com a grande expectativa, é lógico que nós não aprendemos mais para trabalhar, mas nós, na verdade, trabalhamos para aprender, né? Então, essa é a educação continuada, é hoje o mote que a gente tenta desenvolver nesta capacidade. Mas é lógico que o Otávio falou muito bem que a gente está vivendo um dilema de que, óbvio, essas automatizações, né, de funções, ela tem um impacto muito mais negativo, obviamente, nos profissionais menos qualificados. Então, nós temos, obviamente, algo que se preocupa muito em países em desenvolvimento, né, de nós termos aí um grupo de desempregados desqualificados para assumir essas centenas de milhares de emprego com alta qualificação que está se propondo. Então, a gente lê muitos estudos, otimistas e pessimistas, sempre fazendo esses contrapontos. E alguns até dizem, deixam muito claro, né, que haverá, sim, a perda de emprego, porque o nível de inteligência artificial, de robotização, de aprendizagem de máquina é tal que é uma substituição de habilidades ou características que até então eram exclusivamente humanas, e hoje há uma substituição. Por outro lado, tem estudiosos que colocam fortemente o fato de que esse nível de tecnologia ele vai gerar outras funções necessárias de altíssima cognição e criatividade, mas a preocupação é sempre na formação, como nós alcançaremos, né, e daremos esta habilidade. E, ao mesmo tempo, existe um trabalho, e concluo passando a palavra para vocês, de uma pesquisadora que foi, inclusive, encomendado pela Federação Internacional das Universidades Católicas, recentemente, é um relatório de 2018, Emerging Technologies in Higher Education in the Workplace. É a doutora Corinne Melou, é uma cientista política pelo Boston College e atua hoje no Instituto Católico de Paris. E, nesse trabalho, ela coloca que a habilidade do futuro podem ser incorporadas em 2 grandes características. A necessidade de mesclar habilidade profissional e habilidades
pessoais, emocionais, como foi bastante já explorado. E aí, o segundo ponto é que eu queria partilhar com vocês. O desenvolvimento das habilidades não mais estará confinado, né, aos anos de formação universitária, mas necessariamente continuarão ao longo da vida profissional. Então, eu queria que, obviamente, como empresários de sucesso, qual é o trabalho, ou quais são modelos, né, que vocês utilizam, ou pensam, ou desenvolvem em suas empresas, no sentido de que esse desse contínuo aprendizado está acontecendo nas empresas, em parcerias com universidades, mas eu queria que vocês partilhassem com o público um pouco como nós podemos desenvolver e diminuir esse gap citado, né? Posso começar? Por favor, Vladimir. Eu sou da casa, né, como o professor Fábio falou, aliás, a quem agradeço pelo convite, por participar aqui. Retornei aqui após muitos anos, confesso que com alguns arrepios de lembrar de algumas provas, mas com bastante saudade também, né? E acho que eu sou um exemplo disso, porque eu sou um engenheiro mecânico que não imaginava trabalhar em recursos humanos como trabalho hoje, né? Trabalhei alguns anos na área técnica como especialista em motores e fui para recursos humanos, me formei em 88, fui para recursos humanos em 96. Então, o engenheiro pode até trabalhar em RH. Por que um engenheiro pode trabalhar em RH? Como, enfim, eu poderia citar quaisquer outros exemplos, esse é o meu. Porque a gente tem que investir e pensar nas competências que nós temos, né? Competências que são ligadas à orientação para resultados, à orientação para pessoas, isso que o professor Fábio acabou de dizer, ser um aprendiz eterno, ser um eterno aprendiz, né, como já dizia o próprio Gonzaguinha, né? Eu acho que quando a gente pensa em termos de competências, nós podemos vislumbrar diversas carreiras. O trabalho, como disse o Clóvis, né, ele vai existir. Aliás, é interessante saber que a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium eram 3 paus. Era um instrumento de tortura, né? Vejam que interessante, né? A palavra trabalho tem sua origem em um instrumento de tortura. Agora, vejam, hoje, né, no século XXI, o trabalho ele pode e deve trazer prazer. Às vezes me preocupa um pouco com as gerações mais jovens, que, como disse bem o Mauro, acho que são melhor que a nossa, mas essa busca do prazer também constante e a falta de resistência à primeira frustração, isso também me preocupa. Claro que no final do mês você tem que fazer um balanço e verificar se você foi mais feliz ou menos naquilo que você faz. E você tem que ser mais feliz. Agora, momentos de frustração, engolir um sapinho ou outro, isso faz parte da vida profissional, né? E faz parte também do nosso processo de crescimento. Mas, fundamentalmente, para acabar não fugindo muito da questão, eu acho que os nossos diplomas, cada vez mais, eles, se não têm ainda, deveriam ter prazos de validade. Nós devemos ter essa curiosidade permanente, esse aprender a aprender que eu citei na intervenção anterior, e, principalmente, essa orientação para pessoas, essa orientação para resultados e essa busca desse prazer que faz com que o olho brilhe, né, como disse o Oscar aqui para a gente. Desculpe, Otávio. Oscar? É interessante falar de frio na barriga, né? Meus filhos estudam numa escola que não tem notas, que não tem matérias, que não tem anos e não tem professores. Então, eles estudam numa escola que chama Lumiar, que fica na Mantiqueira. E eles não têm esse frio na barriga, eles têm muita alegria de estudar. Meu filho tem 14, ele já decidiu que vai para a Alemanha ano que vem, por livre e espontânea vontade dele. Ele escolheu a escola onde ele vai estudar. Então, eu não tenho dúvidas de que ele é ciente das escolhas dele. E eu acho que a gente percebe que o sistema de ensino, e eu acho que vocês são privilegiados aqui, por terem um momento de parar e refletir sobre o que pode ser o futuro, mas a partir do presente. Eu acho que isso é um grande privilégio que a FEI oferece. Eu acho que são poucas academias que têm essa oportunidade. Mas eu acho que a gente percebe isso também, quantas pessoas que saíram de um sistema de ensino falido, que
tem naturalmente procurado ajustes, mas a gente percebe na Casa do Saber, eu acho que ano passado teve 18 mil estudantes que foram lá estudar soft learning, foram entender uma coisa que talvez na escola faltou demais, né? Tiraram muitas questões de busca interior, de busca do propósito interior, que hoje essas escolas de adultos têm feito. Eu tenho contato com a The School of Life. The School of Life, eu não sei se vocês conhecem, é do Alain de Botton, tem 12 no mundo, tem uma em Londres, a matriz é em Londres, aqui em São Paulo já é a quarta maior, e teve ano passado 7.200 estudantes. E o curso que mais foi procurado foi propósito. O segundo maior foi empatia, e o terceiro maior, resiliência, porque as pessoas têm uma carência muito grande de entender o que são esses processos que devem passar pelo profissional, pelo jovem estudante, para ele entender o que ele quer fazer na vida e como é que ele quer chegar em 2050 ou aos 100 anos com bastante alegria e felicidade, que afinal a vida é só uma. Então a gente não pode esquecer isso, que o trabalho não pode ser tortura, o trabalho tem que ser realização e lazer. Mauro, na Embraer, como é que os alunos da FEI que vão trabalhar lá continuam a aprender? A gente tem alguns programas lá, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre um programa que a gente tem para admissão lá, né? Que é um programa que nós admitimos engenheiros de várias especialidades e eles ficam como bolsistas, não contratados ainda, durante 15 meses. Esse programa é feito em parceria com o ITA e ele desemboca num mestrado profissional, né, em engenharia aeronáutica, para que a gente, então, tenha as pessoas entendendo do produto, do negócio, do mercado e se especializando naquilo que elas desejarem, se especializar em continuidade a esse processo de admissão. Então, o engenheiro escolhe se ele quer ser um engenheiro de sistema, se ele quer ser um engenheiro de estrutura, se ele quer ser um engenheiro aeronáutico mesmo, para trabalhar com aerodinâmica ou de produção, ao longo desse processo, e dali começa a trajetória, então, de desenvolvimento dentro da empresa, né? A Embraer tem lá os seus programas, tem esse, depois tem alguns outros de desenvolvimento, de especialização, mas a gente se surpreende também com muitas iniciativas que os próprios engenheiros, os nossos colaboradores, tomam por si só e por sua iniciativa pessoal. Então, às vezes, eu me surpreendo assim, puxa vida, o fulano, ele contratou um coach sobre tal aspecto pessoal por conta própria. Puxa vida, a gente poderia ter trabalhado junto nisso, mas a iniciativa foi dele e está tudo certo nisso aí também. Então, essa expectativa de que as empresas elas precisam tomar todas as iniciativas pelos empregados, eu acho que é uma expectativa um pouco irrealista, né? Eu acho que é uma colaboração. Eu acho que a gente precisa ter as pessoas tomando suas próprias iniciativas, eventualmente pedindo assim, puxa, eu preciso de um tempo que eu quero fazer uma especialização, um doutorado, não sei aonde, vamos fazer uma parceria nisso ou não, de forma que a gente, então, tenha aquilo que eu tinha comentado antes, que para mim tem muito significado, que é a gente permitir que certos talentos eles se desenvolvam, né? Não está tudo pronto quando a gente começa a nossa vida acadêmica. A gente não sabe o que a gente não sabe. A gente não sabe o que precisa ser desenvolvido. A gente não sabe o que a gente quer desenvolver. A gente, às vezes, tem certezas e bate com os burros na água, né? Eu até gosto de comentar, quando era estudante de engenharia, lá em Porto Alegre, eu tinha uma certeza na vida: eu jamais vou trabalhar com avião. Meu pai trabalhava na Varig e era tripulante de avião, era engenheiro de voo, e eu achava avião comercial a coisa mais sem graça do mundo, né? Aquele negócio decola, fica voando 10 horas lá em cruzeiro, nada acontece. Eu não quero trabalhar com esse negócio. Aconteceu que oportunidades apareceram, um curso de planador aqui, um estágio numa empresa de manutenção ali e tal. Bom, passei a vida inteira trabalhando com avião e sou apaixonado pelo assunto, né? Então, acho que a gente precisa permitir que essas coisas aconteçam ao longo das carreiras e que,
mudanças de trajetória aconteçam. Então, eu tenho um colega lá que também, depois de 20 anos de carreira como engenheiro, decidiu, puxa vida, eu quero trabalhar com RH, né? Mais ou menos a ser o teu exemplo, assim, e buscou uma mudança de trajetória de carreira dentro da empresa, nessa linha, com especialização, com cursos, com treinamento, com estudo, e assim ele fez. Então, acho que a gente precisa ter essa abertura, né? Nem sempre isso é fácil, porque a gente tem, muitas vezes, e quanto maior a empresa, mais difícil fica, porque a gente precisa entender a individualidade de cada um e para onde que a gente pode ter, então, o melhor desenvolvimento daqueles talentos que, às vezes, não estão aparentes, eles estão ali meio ocultos, né? Mas é um trabalho que precisa ser constante, a gente precisa sempre estar vigilante, tanto como, vamos dizer assim, um administrador da empresa, quanto como um colaborador, deixar aparente, deixar evidente, ou seja, se comunicar muito. Isso é muito importante para que a gente entenda e saiba e possa trabalhar junto nessas questões. Otávio, eu vou pedir licença, vou complicar um pouco mais a pergunta, né, porque eu acho que você pode até responder nesse sentido, mas eu vou colocar mais um ingrediente, até respondendo aqui, vou alinhar com algumas perguntas da plateia já também, eu já estou alinhando. A pergunta anterior também veio alinhado com o pessoal da Engenharia Civil, que fez justamente esta pergunta, como avançarmos, saltar esse gap que foi aqui anunciado. Mas, obviamente, não é só a universidade, não é só a empresa, mas, obviamente, nós falamos de um ecossistema onde política pública, né, e governo, obviamente, é um agente, um ator fundamental nesse trabalho. E até eu recorro, então, dentro das minhas referências, recentemente, em 2017, a McKinsey Global Institute, ela lançou um relatório sobre o futuro do trabalho, falando em automação, emprego e produtividade, e me chamou a atenção, extraiu 2 pontos, né? Os fatores técnicos, aspas, né, do relatório, econômicos e sociais determinarão o ritmo e a extensão da automação. Os cenários sugerem que metade das atuais atividades de trabalho poderiam ser automatizadas até 2055. Isso, né, com variação de 20 anos, para mais ou para menos, dependendo de vários fatores. Além de condições macroeconômicas, tais como o custo da tecnologia, concorrência com mão de obra, benefícios de desempenho, economia de custos trabalhistas, aceitação social e aceitação regulatória. E eles vão além também dizendo que os legisladores devem evoluir e inovar em políticas que ajudem os trabalhadores e as instituições a se adaptarem ao impacto sobre o emprego aqui descrito. Isso provavelmente incluirá repensar a educação e treinamento, que é o tema que nós estamos em discussão, renda complementar, internet segura, suporte aos empregados deslocados durante a transição de função, entre outras ações. Ouso aqui até dizer, Bill Gates, né, que sugere a taxação dos robôs face ao desemprego. Então, diante disso, a nossa pergunta é, o Brasil está preparado, né, para surfar nessa onda, né? E quais são os principais obstáculos? E eu concluo com a pergunta aqui do Nauan Lins do Nascimento, que traz, acho que nessa linha, os países emergentes estão perdendo o seu poder de produção, já que as grandes potências cada vez mais conseguem dar conta de produzir produtos simples, como mais exigentes e tecnológicos. Sim, sim. Acho que refere-se ao Brasil sem também. Sem dúvida. Eu acho que é evidente que o desafio para um país como o Brasil é colossal. Quer dizer, nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós temos déficits educacionais gritantes. Tem 27% da população entre 15 e 29 anos que nem trabalha nem estuda no Brasil. Quem é que vai carregar o piano da produtividade lá na frente? É só a produtividade que gera riqueza e que faz crescimento e bem-estar social, né? Eu acho que nós estamos realmente com um desafio. Tem até uma frase do Kissinger famosa, né? Que a visão do abismo clareia a mente de forma magnífica. Você está diante do abismo. Pessoal, tem que cair na real que a situação é dramática. Eu queria fazer um comentário rápido, voltando dentro do mesmo tema, né? Nesse janeiro agora desse ano, eu estava lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e eu fiquei impressionado que a palavra mais falada lá em Davos foi reskilling. Reskilling. Recapacitação, é melhor, mais do que requalificação, recapacitação. E isso refletido para todas as gerações. Você falou de formação contínua,
independente dos jovens, não todas as idades, inclusive as pessoas idosas, se recapacitarem, se reinventarem. Isso é uma discussão muito interessante. E os modelos educacionais também estão refletindo sobre isso. Como é que eles vão inserir pessoas fora da geração dos jovens, pessoas de média idade. Eu vi um debate incrível que eu quero compartilhar com vocês entre um professor do MIT e uma professora de Princeton, onde eles refletiam sobre a educação do futuro. Você estava falando da educação do futuro, você não me lembro qual dos dois. E aí o debate era o seguinte: na história da humanidade só houve um momento similar ao atual, do ponto de vista disruptivo, foi o Renascimento. E eles falam, no Renascimento foi uma revolução da astronomia, da matemática e, ao mesmo tempo, das artes, da literatura e da cultura. Um casamento. Então, os dois professores dizendo o seguinte: olha, nas nossas duas universidades, nós estamos o tempo todo mudando o nosso mapa de qualificações. Todos os anos tem novidades na nossa grade curricular e nós temos que primar por aquilo que o Renascimento primou: incentivo à inventividade e à criatividade. É a marca registrada, incentivo à criatividade. Então, toda essa ideia de reskilling tem que se basear nisso, quer dizer, você tem que incentivar a criatividade, porque, a rigor, sejamos honestos, essa discussão toda sobre o mundo do trabalho, eu estou convencido que, num intervalo de 20 a 30 anos, nós vamos ter muito mais destruição líquida de emprego, vamos ter muito mais destruição do que criação. Mas depois recupera, as formações vão correr atrás e isso vai mudar. Mas, temporariamente, nós vamos ter mais destruição do que criação, por uma simples razão. Muita gente fala, culpa os robôs são os culpados. Que bobagem! Todos os estudos de mudança do mundo do trabalho dizem o seguinte: o robô, aquela ideia do robô, o cavalo mecânico, o robô mesmo, né? O impacto dele sobre o mercado de trabalho não representa 10% do total. A grande mudança vem da inteligência artificial. O robô, ele substitui o trabalho não qualificado, insalubre, precário, na maioria dos casos. Claro que tem exceções. Esse negócio de taxar robô é uma coisa tão pueril, é meio ingênuo, porque o impacto sobre o mundo do trabalho é inteligência artificial. Oh, let's go and let's come back, como falou um amigo meu, vamos e venhamos, né? É inteligência artificial, é isso que a gente tem que ter em mente, é isso que vai abalar o mundo do trabalho, e a gente tem que saber surfar, como disse com muita competência o Mauro Kerr, nesse ambiente, sermos criativos e desenvolvermos essas novas qualificações. Se você me permite, Pode. apenas um breve comentário, acho que baseado nas palavras do Clóvis, eu fico pensando em idoso... Perdão, Otávio, me desculpa. Mas tem a ver com o que eu ia falar agora, Otávio. Que é a diferença entre idoso e velho, né? Idosos, se Deus quiser, todos nós ficaremos, né? Até porque a outra opção é pior, né? Agora, ficar velho é opcional, né? E você fica velho quando você deixa, efetivamente, de tentar, de experimentar, de inventar, né? Outro dia, um aluno meu chegou e falou: pô, professor, eu detesto musical. Eu falei: é mesmo? Ele falou: detesto. Ele falou: acho aquilo uma bobagem e tal. Eu falei: qual foi o último que você viu? Ele falou: pô, não lembro, eu não gosto, né? Eu falei: não, eu entendi que você não gosta, mas qual foi o último que você viu? Ah, não lembro. Eu falei: pô, vai assistir La La Land, mas vai assistir sem escudo, né? Vai assistir de peito aberto. Tenta deixar tudo aquilo que você pensava de lado e tenta verificar, enfim, o que pode ter de bom naquilo. Eu acho que esse profissional que a gente está buscando tem que ter esse espírito, né? Esse espírito jovem que não tem absolutamente nada a ver com idade, né? Eu conheço idosos que estão sempre experimentando, estão sempre fazendo coisas novas, e conheço muitos jovens que já têm suas verdades absolutas criadas, consolidadas, e não aceitam o exercício do contraditório. Aliás, tão necessário no Brasil de hoje, né?
Oscar, você que a família adotou o país, não é mesmo? E agora você está investindo fortemente na Mantiqueira, né? O que você tem a dizer do cenário brasileiro e quais obstáculos, né, que você enxerga a serem enfrentados? Eu aprendi aqui no exercício que fizeram do Futuro, que é a empresa que tem 15 mil funcionários, que vivia de problemas. Então, o Brasil é um grande celeiro que vai ajudar essa empresa a ter muitas soluções. Eu sou devoto de um guru da criatividade que se chama Eduardo De Bono, que ele escreveu um livro que chama Chances, e ele convida as pessoas a formularem problemas e, a partir da formulação precisa do problema, você substitui depois a palavra problema por chance, e isso abre muito, isso eu faço diariamente exercício em várias atividades, que abre muito a mente para possibilidades. Então, o Brasil, que tem 27%, você acabou de falar, 27% que não tem trabalho, mas a gente também tem, se a gente começar a olhar, eu acho que 10% da população brasileira consegue ler um texto de 10 linhas e entender o que está escrito. Isso é chocante, isso é um grande problema para se resolver. Outro problema é que 57% dos brasileiros não têm acesso à água potável, de forma que é uma questão dramática. Então, a gente coleciona problemas e oportunidades que a inteligência emocional talvez colabore. Hoje eu saí de casa, enquanto estava apertando o nó da gravata, eu sabia que o táxi ia chegar, que eu optei pelo 99 hoje, normalmente eu uso Uber, mas eu queria aproveitar algum corretor de ônibus. Eu sabia que em 6 minutos o taxista ia chegar. Se esse taxista ainda pudesse me falar um pouquinho de música clássica, talvez seria interessante. Eu, no caminho para cá, entre uma conversa e outra, ele talvez interagisse, ser humano, que enquanto os carros ainda não são autônomos, esse ser humano que está indo de A a B, me ajudando a relaxar e me preparar para o dia, a minha vida já é muito melhor graças ao Waze, graças a Uber. A minha vida ficou muito melhor, e a cada dia melhor. E perceber isso é interessante. Então, eu olho de novo para os problemas e o futuro, e ainda mais um país, o Brasil é o único país que tem um mix que poucos percebem, muitos têm vergonha de ser brasileiro, mas o Brasil tem um mix de europeu, índio e africano. Os nossos vizinhos argentinos não têm esse privilégio, os nossos vizinhos chilenos também não têm esse privilégio. Então, a gente junta a cabeça do europeu, o gingado do africano e a raiz, ou a história e a tradição do índio. E isso é um USP que ainda não é explorado. Eu acho que, com o tempo, isso vai passar a ser explorado. Então, é uma mensagem para o futuro otimista. Eu gosto de deixar nossa plateia sem resposta. Então, tem mais uma boa pergunta aqui. Na verdade, é mais uma visão de futuro. Se o trabalho no futuro não será como hoje, salários fixos, CLT, etc., como será a remuneração dos jovens e a seguridade social neste novo ambiente? Alguém? Eu acompanho esse tema da Flex Security. O debate no mundo inteiro está discutindo isso, porque o mundo do trabalho mudou inexoravelmente com essa revolução que está acontecendo, essa plataformização, a gig economy, a freelancerização da economia. Tem muita gente discutindo. Os sindicatos estão perdendo peso relativo. Hoje, só 6,5% dos trabalhadores americanos são sindicalizados. Na França, que é um país politizado, 8,5% só da sociedade é sindicalizada. Então, tem toda uma discussão do mundo do trabalho que vai bater também na proteção social, no welfare state. O welfare state está vivendo uma crise do mundo inteiro, é difícil ser financiado. Formas criativas de financiamento vão ter que ser buscadas. A questão da renda mínima universal é inexorável, é fundamental, vai acontecer. Isso não tem jeito, ninguém diga que a coisa é de esquerdista, porque não é. Os países mais capitalistas do mundo estão com a ideia, porque não tem jeito, porque muita gente não vai conseguir entrar nessa integração com a inteligência artificial, vai ficar completamente fora e vai precisar de proteção social, isso é fundamental. A única divergência é o seguinte: você vai dar, esse debate é muito presente na Europa, você dá proteção social para aquelas pessoas completamente não incluíveis, não sei qual é o superlativo, inclusíveis,
Você está ouvindo? Aí você dá a renda, mas fala o seguinte, ó, eu te dou a renda, casa, comida, mas fica aí no seu gueto, fecha aí bonitinho, fica aí no seu canto, não vem aqui para a minha praia, não, porque é uma solução que alguns autores chamam de preguiçosa. Há outras soluções mais criativas, a ideia da flex security, que é essa ideia de você, para onde quer que você vá, você leva a sua proteção social, tem um custo, a sociedade vai ter que pagar para evitar um agravamento da desigualdade, que é uma tendência mundial. A desigualdade está aumentando no mundo e vai aumentar mais ainda. É desafio de sociedade. O meu think tank, que eu criei lá, sem fins lucrativos, o negócio dele é pensar o futuro, como a gente consegue a sociedade se organizar para poder pensar esses grandes desafios do futuro. Um último comentário sobre a ideia de formação que eu esqueci, né? Se a gente ficar achando que todos os problemas do mundo vão se resolver na formação baseada no STEM, né? Science, Technology, Engineering and Mathematics. Pessoal, é barbárie. Não vai dar certo, vai dar ruim, como falam. A gente precisa realmente de outras qualificações que permitam à sociedade começar a pensar sobre o seu futuro. Eu tenho para mim que os desafios regulatórios, o mundo inteiro tem que discutir de forma global, não pode ser só discussões locais, tem que haver fóruns globais de discussão de fronteiras vermelhas que não podem ser ultrapassadas, que a gente precisa realmente, senão a gente vai construir um mundo maluco, descompassado, de sociedade completamente desequilibrada, e eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da proteção social. Esse mundo do trabalho é complexo, remuneração vai ter remuneração sim para o trabalho, não a remuneração do emprego, vai ter. Você viu o cara lá do Airbnb Experience, tem como remunerar, né? Só que os sistemas de proteção social vão ter que ser reinventados e repensados. Imagine num país como o Brasil, que tem um desafio colossal de uma população completa, uma parcela gigante da população completamente excluída ainda disso, né? Acho que... Último comentário, startups sociais, hein? O mundo inteiro está desenvolvendo startups sociais. Isso depende de open data, dados abertos, todos os dados públicos, de lixo, escola, transporte, meio ambiente, tudo aberto, para que as plataformas digitais, as startups sociais possam desenvolver soluções, e elas vão desenvolver de forma muito rápida. Não é para... Ganha dinheiro, sim, vai sobreviver, vai ter remuneração. Não é startup social que é benevolente, não é nada disso, não. É business, mas com foco em buscar soluções para os problemas mais dramáticos que existem num país como o Brasil. Muito bem. Tudo que é bom passa rápido, não é assim? Mas nós temos tempo ainda, acho que está bem controlado, de a gente ouvir mais uma vez cada um dos nossos debatedores. E a ideia e a proposta, o objetivo do nosso convento é bom, amém, né? Do nosso congresso é criar visões, né? Nós estamos querendo falar para os nossos futuros bárbaros, né? Romper barreiras, como é que é, caçar problemas. Então eu queria uma última lição desses mestres, né? Dentro da sua bagagem, da sua experiência, o que você diria para os nossos estudantes de engenharia, de computação, de administração, né, em termos de cenário de futuro, e empoderá-los um pouco para como enfrentar bem estes cenários. Começamos lá vemos pela ordem, mas é livre, fiquem à vontade de passar a lição que quiserem. Obrigado. Bem, eu acho que, assim como o Mauro, né, passou uma visão bastante otimista para a gente na apresentação dele, eu também tenho uma visão otimista, né? Eu tenho um amigo que acabou de ser promovido a gerente, e ele chegou para mim e falou, poxa, agora que eu virei gerente, não tenho mais sala, não tenho mais secretário, não tenho mais nada, né? Eu falei, pô, seja bem-vindo, né? Acho que uma outra maneira de olhar a situação é que vale muito a pena viver esses tempos que a gente está vivendo, porque eles são muito dinâmicos, eles exigem que nós não nos acomodemos, né? Eles exigem que a gente aprenda uma coisa nova todos os dias. Então,
A mensagem que eu passo para vocês é sem estresse, sem neurose, né? Mas busquem essa sede, sim, de aprender constantemente, né? Exercitem essa humildade necessária para cada um de nós deve ter para saber que ninguém é dono da verdade absoluta. Trabalhar essas questões ligadas à inteligência emocional são fundamentais. Não que o conhecimento técnico seja menos importante, mas, no meu modo de ver, ele é a fundação. Sem conhecimento técnico, sem uma fundamentação boa, técnica, você nem entra no jogo. Agora, o que vai fazer com que você permaneça no jogo são as características ligadas à inteligência emocional e, fundamentalmente, as características de comportamento. Isso a gente vê muito na empresa, porque até hoje nós privilegiamos muito o currículo, o conhecimento técnico, em detrimento, muitas vezes, das características comportamentais. No entanto, em épocas de crise, onde você tem desligamentos e tal, invariavelmente, você desliga por questões ligadas a comportamento, né? Falta de espírito de equipe, não trabalha em time, tem dificuldades para ouvir, como eu estava dizendo, exercitar aí esse contraditório, ouvir opiniões diferentes, enfim. Então, busquem sempre esse conhecimento. Acho que o caminho certo vocês já estão nele, né? Cursando aqui essa universidade de um baita prestígio, que vai preparar com certeza vocês para esse futuro, já está preparando. Mas não desistam nunca de serem esses eternos aprendizes. Muito obrigado. Vieram várias questões aqui à mente, Clóvis, né? Mas uma das questões que tem a ver com aprendizado sempre, hoje à noite eu vou para a Singularity, vou participar lá de uma sessão com 600 empreendedores de 53 países. E a gente vai ser uma oficina de pensamento exponencial. E lá eu estou curioso para saber, eu gostaria de já ter tido a experiência para compartilhar um pouco aqui. Mas uma das questões que, para mim, é importante, esses dias eu conversei com o dono de uma farmácia, lá em Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade mais segura do estado de São Paulo. Tem 6.500 habitantes. Mas a receita da farmácia, 40% da farmácia provém de antidepressivos. E eu acho que nessa época de eleições deve estar um pouco mais alta, porque as pessoas devem estar antecipando muito cenários de catástrofe que estão rodeando as nossas redes sociais. Então, eu acho que todo mundo fala agora que o problema é fake news. Então, como convite a lidar com as dificuldades, acho que a fake news, para mim, está sendo uma grande oportunidade de aprender muita coisa. A minha sogra me mandou ontem fake news de várias coisas e com um comentário que estava com muito medo. Aí eu entrei notícia por notícia, pesquisei um pouquinho, em 2 minutos eu desarmei o fake news e mandei para ela e tranquilizei. Eu acho que eu poupei aí da farmácia da minha sogra e também a minha felicidade. Então, a gente tem aí um convite a todos vocês a que acreditarem no bem do ser humano. Eu acho que o ser humano tem essa grande habilidade, os macacos não têm o pré-córtex frontal, que só vocês têm, que a gente tem a capacidade de estar presente, de aprender a cada dia e ser um ser humano melhor. Para os mais jovens aqui, né, se eu puder dar um palpite, né, porque não é exatamente um conselho, né, porque às vezes a gente sabe menos do que a turma aí, mas tem algo que eu acho que é importante a gente considerar, que é o seguinte: a gente aprende uns com os outros, a gente se inspira uns com os outros, né? Então, ao longo da trajetória de vocês vão interagir com um monte de gente diferente, com um monte de gente interessantíssima, gente genial. Estejam com as antenas ligadas, tentem absorver o máximo que vocês puderem, se inspirem uns com os outros. E, a partir dessas inspirações e desses aprendizados, eu acho que vêm iniciativas aí de desenvolvimento, iniciativas de carreira, iniciativas de profissão, e vem muita coisa a partir da gente interagir
e ter a humildade de se inspirar e aprender com os outros, né? Essa eu acho que é uma primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês. Uma segunda é o seguinte: eu gosto muito de um negócio chamado teoria das restrições, né? Uma coisa inventada lá por um israelense, um físico, e lá pelo final da vida, né, acabou ficando assim como uma das definições é desenvolver e remover restrições, né? Então estejam atentos às restrições de vocês. O que impede que vocês tenham o máximo desempenho e a máxima felicidade naquilo que vocês fazem? Alguma coisa sempre nos restringe, sempre tem um elo mais fraco nessa corrente, sempre tem algo que nos atrapalha. Muitas vezes, remover a restrição abre um enorme espaço de desenvolvimento aí pela frente, né? E a terceira e última coisa é, fazendo referência à minha certeza lá de não trabalhar com aviões, né? Tenham muito cuidado com as certezas que vocês têm, né? Tem aquela coisa que a gente é senhor das palavras até proferi-las e depois fica escravo delas, né? Nesse ambiente aí que a gente está vivendo hoje, né, onde todo mundo tem uma posição política que acaba se fortalecendo e se radicalizando, tomem cuidado para vocês não ficarem escravos daquilo que vocês estão proferindo, né, porque a gente muda, a gente aprende, a gente entende, a gente enxerga coisas diferentes e a gente precisa ter sempre esse cuidado de não levar as coisas ao extremo e acabar ficando refém das próprias posições, né? Então, vocês têm um futuro absolutamente brilhante pela frente, está só começando, tem uma onda assim, vocês estão lá na crista dessa onda, vão começar a descer a onda, e não vale a pena a gente, muitas vezes, se desgastar por coisa que não vale a pena, né? Então, pensem muito bem em torno de abrir portas e não fechar portas, tá? É isso aí. Eu faço minhas as palavras do Mauro Kerr, eu acho está certíssimo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e não perder a visão crítica, né? Não aceitar passivamente tudo que prato feito, né? Mas a minha última palavra é do Otávio, macroeconomista. Eu vou dizer para vocês o seguinte: em 1980, o PIB per capita do Brasil representava 25% do PIB per capita dos Estados Unidos. Hoje, o PIB per capita do Brasil representa 25% do PIB per capita dos Estados Unidos. O Brasil está estagnado em termos relativos. Alguém pode falar, não, mas melhorou em termos absolutos. Sim, sem dúvida, melhorou em termos absolutos. Só que os outros países emergentes, sem nenhuma exceção, 2 exceções, Coreia do Norte e Venezuela, todos os demais países do mundo reduziram a sua distância, as suas distâncias em relação ao PIB per capita dos Estados Unidos. O Brasil está estagnado em termos relativos. O Brasil não faz reformas. Nós temos um problema gravíssimo de produtividade. A produtividade média do trabalhador brasileiro, é chocante o número que eu vou dizer, muita gente vai ficar apavorada. A produtividade média do trabalhador brasileiro é 17% da produtividade média de um trabalhador americano. Não é a metade, não é um quarto, não é um quinto, é quase um sexto da produtividade média do trabalhador americano. Nós temos um desafio, e vocês, sobretudo, vocês têm que serem os líderes de um espírito reformista no Brasil. O Brasil precisa de reformas, reformas profundas, aumentar a previsibilidade. O Brasil tem que aumentar a previsibilidade do processo decisório de investimento. O Brasil precisa fazer reformas voando. Todas as reformas da UTI, lá, aquelas macroeconômicas que estão se arrastando há décadas e não avançam, como da Previdência, como as reformas da produtividade. O Brasil precisa abrir a economia, fazer reforma da produtividade, investir em inovação e parar de jogar dinheiro fora com subsídios, incentivos, coisas assim que não têm benefícios, externalidades realmente positivas. Então, a minha recomendação para vocês, para eu encerrar, é o seguinte: sejam reformistas, pensem sistemicamente o país, não pensem apenas o seu negocinho, o seu interesse de curto prazo,
pensem o país, tenham uma atitude reformista permanentemente, que sem reformas o Brasil não vai aumentar a produtividade e não há crescimento econômico, não há bem-estar social sem aumento de produtividade. É essa a mensagem. Bem, eu queria só lembrar o Oscar que amanhã, quando encontrar com o Diamantes, você pode dizer que aqui você estava à FEI, também com 500 empreendedores, tá certo? Que estão presentes aqui, quase 500 empreendedores presentes nessa sala, e temos mais de 1000 internautas nos assistindo aí pelo streaming. Eu não, obviamente, queria apenas citar, a pergunta dele havia sido respondida, mas queria registrar o Eduardo, do ensino médio, né, pré-universitário, nos acompanhando, fazendo perguntas bastante sábias. Então, que bom que essas ideias estão realmente reverberando aí pelo Brasil afora. E, com isso, eu lembrei as palavras do Bernard Shaw, que é um dramaturgo, todo mundo conhece, né, cofundador da Business School of London, pelo que eu me lembro, né, é uma cabeça também bastante brilhante. Ele dizia, quando a gente troca objetos, né, quando a gente troca maçã, eu tenho uma maçã, você tem uma maçã, quando nós trocamos, cada um ficaremos com uma maçã. Mas quando a gente troca ideias, né, após a troca, cada um ficará com 2 ideias, a sua e a nova. Então, eu tenho certeza que saímos daqui com muitas ideias, né, acumuladas para que a gente possa colocar em prática. E, com isto, eu queria, mais uma vez, uma salva de palma calorosa aos nossos debatedores. Queria agradecer o Vladimir, né, mais uma vez, agora devidamente apresentado, que retorna em breve, né, como ex-aluno da nossa FEI. Será um prazer continuarmos conversando através do Vitor, que está aqui presente. A gente já tem cooperações juntas, né? Oscar também havia já ouvido falar bastante de você, é um prazer tê-lo aqui. Espero que retorne em outros momentos. Otávio também já é uma referência, né? Um economista aí de renome. E o Mauro, eu já dizia que é um velho parceiro, né? Temos projetos junto com a Embraer, mas pessoalmente, o meu caloroso cumprimento a todos e muito obrigado por esse legado que vocês nos deixam, né? Muito obrigado. Mestre de cerimônia, retoma a mesa. Está atrás de mim. Gente, reiterando os cumprimentos aos senhores membros, moderação impecável do nosso reitor. Muito obrigado, professor Fábio do Prado, por suas considerações e por moderar este painel brilhante, que tenho certeza foi de grande valia para todos nós. Cumprimentos a Mauro Kern, Oscar Kedor, Otávio de Barros, Vladimir Stancati, enfim, aos senhores que participaram, aos nossos internautas, o nosso muito obrigado. É importante reverenciar aqueles que nos acompanham e nos prestigiam, fazendo uso daquela que é a tecnologia do futuro, já que é de futuro que falamos.